Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Estamos aí de volta depois de uns dias de descanso, aproveitando também a parada do futebol aqui no Brasil e voltamos a falar sobre o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro aqui de Minas Gerais, que está fazendo um trabalho muito estranho. Vem um dos donos do Atlético, ou seja, da SAF, e fala que está tudo bem porque não tem dinheiro para contratar jogadores. Mas o que é mais interessante é que a mídia nacional publica diariamente as dívidas do Atlético. E quem está do lado de cá da telinha fica sem saber como é que um grupo compra 70% do Clube Atlético Mineiro e, quando comprou, alegou que administrações anteriores deixaram débitos e mais débitos. E agora, o que acontece é que os débitos que estão aparecendo são da administração atual. E aí eu fico pensando que a morosidade nas contratações, elas não justificam. Pelo contrário, já estão falando em transferir o Coelho e outros jogadores também. Como entender? Como entender? Quer dizer que aparece o Coelho e já tem que vender para pagar dívidas da administração atual? E aí? Antes, o Cuca vinha dar entrevistas e dizia que precisava de no mínimo 4 ou 5 jogadores. Agora o Cuca mudou de opinião. Não, nós temos aí jogadores e vamos extrair o máximo deles. E já vem também dizendo que não, o Rubens também não pode ser transferido. Então, virou o quê? Virou sacolão? No sacolão que todo dia os produtos, estão saindo e outros estão vindo. Estão vindo. E o que pensar disso? Pensar que realmente o futebol muda a cabeça das pessoas. É verdade. O torcedor do lado de cá, da telinha, fica acreditando que, passando o clube que estava endividado para um grupo bilionário, um grupo dono de banco, um grupo dono de construtora, um grupo que investe em Portugal em uvas, um grupo que construiu um estádio de futebol, e por que está devendo? E isso não fica bom para o jogador de futebol que sai de um clube grande, como por exemplo o Palmeiras, e na hora da assinatura do contrato mostra um projeto, mas a primeira coisa que acontece no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, é que o pagamento do direito de imagens, está atrasado. E aí? O que esperar? Bem diferente de um clube como o Botafogo, que tem realmente um dirigente com dinheiro forte, mas os jogadores jogam com alegria, os jogadores jogam
dando o sangue, como foi ontem. Que maravilha! A maravilha do jogo que o Botafogo apresentou contra o Paris Saint-Germain. Todo mundo ali brigando, porque não tem problemas com o direito de imagens, não tem problema com salário, não tem problema com fofocas. Está lá, exatamente, fazendo um trabalho magnífico, o dono do Botafogo. Ontem o Botafogo deu um exemplo, que tendo 11 dentro de campo, com a cabeça tranquila, existe resultado positivo. E aí? O que vai dizer agora o senhor Rubens Menin, um homem que é bilionário e colocou lá o seu filho para tomar conta do Atlético, e ele friamente deu a entrevista como se estivesse falando sobre o banco. Olha, nós não podemos contratar mais ninguém porque só tem isso. Banco dá lucro todo dia. Futebol não, tem que fazer. Não basta dizer que estamos aqui com a SAF porque gostamos do Atlético. Gostar do Atlético não é bem isso. Então tem que ter, anote aí, quem está falando aqui não é gago. Tem que ter realmente dentro do Atlético gente experiente para que mostre o caminho das pedras e que não fique esperando acontecer. Mostre o caminho das pedras e não fique esperando acontecer. O Atlético Mineiro está caminhando, infelizmente, para continuar sendo aquele clube de metade de tabela. Quem viver, verá. Porque Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Botafogo, Bahia estão já quilômetros à frente do Atlético Mineiro. Infelizmente, tenho que dizer isto para os simpatizantes do Atlético Mineiro, como eu sou, e também para aqueles torcedores que, na minha opinião, foram tratados naquela entrevista como clientes, porque de clientes. E aí o futebol do Atlético vai cada dia mais sumindo. Quem viver, verá. Experiência no futebol não é para qualquer um não, tem que ter vivência. E falar em vivência, está aqui abaixo o meu link. Dê uma olhadinha. O senhor que não me conhece, que acha que eu sou aqui um paraquedista, dê uma olhadinha no meu currículo no futebol. Lá no Atlético não tem isso. Ex-jogador de futebol não tem experiência para administrar futebol. Cada macaco no seu galho. E o Atlético Mineiro, a manchete do Atlético Mineiro nesses dias, transferiu o Bruninho. Quem é Bruninho, hein? Bruninho é um menino que passou pelas categorias de base, não teve chance nenhuma, e aí hoje já está transferido para um clube do exterior. Este é o Atlético Mineiro, ou melhor, é a SAF do Atlético Mineiro dos 4 R's. Quem vos falou? Levi Lafetá, jornalista profissional, administrador de empresas, general manager de futebol. Participei de uma CPI do Senado em 2001, convidado especial, fui o assessor do primeiro jogador de futebol a assinar um contrato
com um clube inglês em 1987. O link está mostrando um pouco mais, mas um pouco mais de alguém que realmente tem condições de estar aqui diante do senhor e da senhora. Até a próxima! E vamos continuar rezando para que o Atlético consiga se manter mais ou menos ali no meio da tabela. Até a próxima!